na hora do namoro, mas na hora em que ficam enfeitiçados, não sei se adianta muito a gente tentar ensinar estes princípios. Aí já era, já passou o tempo. Então servem mais talvez para aqueles que ainda não estão namorando e para os pais que têm filhos que ainda não estão namorando. O livro de Provérbios é onde vamos buscar no seu capítulo 5 as lições desta manhã. Salomão é quem escreveu este livro. Ele escreveu 3 livros: Cantares de Salomão, quando era jovem e aparentemente estava apaixonado. Na sua idade adulta, ele escreveu Provérbios, quando estava cheio de sabedoria. E na sua velhice ele escreveu Eclesiastes, quando, depois de ter passado por esta fase na qual escreveu Provérbios, ele mesmo andou afastado do Senhor. E as experiências que ele teve ao tempo em que esteve afastado do Senhor e depois a sua volta, ele as registra no livro de Eclesiastes. Algumas pessoas têm se dedicado muito a ler e, se possível, decorar provérbios. Minha esposa está sempre com um livrinho de provérbios, na linguagem de hoje, na sua mão. Eu soube que a esposa do Dr. Billy Graham sabe de cor o livro de provérbios. E Provérbios é um livro que vale a pena a gente estar lendo diariamente. Assim como Salmos nos conduz à devoção a Deus. Provérbios nos conduz a uma mente cristã, capaz de pensar de maneira cristã a respeito de tantos assuntos. E o outro livro que talvez devesse ser nosso livro diário de cabeceira é Atos dos Apóstolos, que mostra a ação do Espírito Santo na igreja e pela igreja, o trabalho missionário que é realizado pelo Espírito. E estes 3 livros possivelmente devessem nos acompanhar diariamente. O nosso texto seria o capítulo 5 todo de Provérbios, mas que eu irei lendo aqui e ali à medida em que formos caminhando. No primeiro versículo ele diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. É um pai escrevendo ao seu filho. Por isso se pressupõe que Provérbios seja um livro útil e necessário para os jovens, tudo quanto está escrito aqui, porque são conselhos que um pai está dando ao seu filho. Então é um livro escrito aos jovens, escrito à mocidade. Não há nem neste livro, nem em nenhum outro lugar da Bíblia, preceitos explícitos sobre o namoro. Pois eu não os encontrei ainda. Mas há aqui princípios que nós podemos aplicar ao namoro. E é o que faremos nesta manhã. Naturalmente, namorar é uma coisa que sempre existiu. Eu não sei se Adão chegou a namorar a Eva. Não há princípios, não é? Eu não imagino como seria quando os dois se encontraram. Eu gostaria de ter um filme da criação. Eu iria direto lá para o momento em que pela primeira vez os dois se viram. E será que Adão falou: você quer ir ao cinema comigo? Não sei. Vamos jantar ali no McDonald's? Não sei. Hein? Ele fez uma poesia. Então era poeta. Na época de namoro existem os poetas. Hein? Não teve. E aliás, isto vem muito a propósito, porque os orientais, não sei se já mudaram, mas pelo menos eles não tinham escolha também. É costume dos orientais, que são os pais quem consertam
o casamento dos filhos, e isto é feito ao tempo em que os filhos nascem. As duas famílias já acertam que os seus filhos vão crescer. Quando crescerem, vão se casar. Eu trabalhei com um coreano, foi meu chefe na Cruzada Mundial da Literatura, vários anos, e ele tinha uma moça na Coreia que os pais já haviam acertado desde o nascimento dele, queria se casar com ela. Ele demorou para casar, foi casar-se com mais de 40 anos de idade, mas foi com ela. Eles quase não se conheciam, ele vivia nos Estados Unidos e ela lá na Coreia, mas era com ela que ele queria se casar. Isso já estava acertado, ele nunca teve problema de namorar. Então o namoro é um costume da nossa cultura, do nosso ocidental, mais do que da parte oriental, embora creio que lá estejam havendo mudanças também. Há muitas coisas interessantes sobre o namoro, a gente não teria tempo aqui para fazer incursões dessa natureza. Eu não sei bem onde seriam esses costumes que eu vou citar para os irmãos, mas em algum lugar, quando os jovens começam a namorar, o pai da moça dá ao rapaz, quando ele começa a frequentar a casa, uma colher. Para que ele fique segurando a colher e saiba então onde colocar as mãos enquanto está namorando. Quando passa algum tempo nesse namoro, isso naturalmente, essa tradição em algum lugar frio, há uma lareira, e quando eles vão ficando até mais tarde namorando, é preciso colocar lenha na lareira, já quando seria a hora dela estar se apagando. Então colocam mais lenha e os vizinhos veem que está saindo fumaça, labareda, sei lá o que, pela chaminé, numa hora que não seria mais hora de sair, já deviam estar dormindo. Então eles dizem que eles estão esbraseando, está ficando quente o namoro. E um terceiro passo é quando o rapaz começa a ficar mais tarde ainda na casa da garota. É costume o velho, vir e julgar um sapato velho no meio da sala. Isto é uma maneira dele dizer ao rapaz que está na hora de ir embora. Bem, isso é dentro daquela cultura, daquele costume do rapaz namorar sempre na casa dos pais da namorada. Há vários costumes que os irmãos devem ter tido os seus e estar vendo agora com os seus filhos, provavelmente alguma coisa completamente diferente do seu tempo. Se já tiverem netos, então, que estejam namorando, deve ser bem diferente do seu tempo. Os irmãos sabem que o casamento é uma instituição que tem se desintegrado na nossa sociedade. Sobre isso já temos falado várias vezes. Mas, quando a gente tenta resolver o problema de um casamento, é difícil, de um casamento que não está dando certo, porque geralmente o problema começou no namoro. O segredo de um bom casamento é um bom namoro. A chave para um mau casamento é um mau namoro. Por isso que o namoro é muito importante, porque em grande parte o casamento vai depender do que tenha sido este tal namoro. E se este não tiver sido bem feito, depois as consequências serão, muitas delas, irreversíveis. O namoro pode ser um período da nossa vida que venha nos enriquecer muito para o resto da nossa vida. Mas vivemos em uma sociedade onde não é fácil namorar de modo adequado, porque nós estamos sendo influenciados por toda parte, por todos os meios. Há uma expressão sexual à qual nós estamos sendo convidados
pelos meios de comunicação, pelos colegas, pelos livros e assim por diante. E isso faz com que o namoro se torne bem difícil em termos dos princípios cristãos. Porque no namoro nós temos dois jovens que estão passando por mudanças no seu corpo, na sua personalidade, mudanças muito grandes nos seus hormônios, nos seus impulsos sexuais, nas suas emoções, e mudanças com as quais eles ainda não estão bem acostumados, mudanças com as quais eles estão aprendendo a conviver e que, portanto, são difíceis de serem controladas e que são exacerbadas com a proximidade que existe no namoro. Então, o namoro é um processo no qual várias coisas que estão acontecendo na nossa pessoa são intensificadas. Esses processos são intensificados, são trazidos a um clímax, e nós não estamos acostumados a lidar com eles ainda, nem quando eles estão aparentemente em latência, muito menos quando eles entram em ebulição na fase do namoro. Por isso, o namoro acontece numa época da vida da gente, por mais das vezes, em que a gente não está ainda preparado para lidar com a gente mesmo, e o namoro vem tornar as coisas mais difíceis. Por isso que os irmãos têm o esboço aí. Nós precisamos, por primeiro, de informações adequadas. Onde buscar informações adequadas sobre o namoro? Uma das fontes certamente serão os amigos, as amigas, os colegas de escola, os colegas de trabalho. Nem sempre estas informações são as mais adequadas, mas é onde tanta vez a gente vai buscar. Ou a gente vai buscar no que se chamaria, de um modo mais amplo, de mundo, isto é, o sistema de pensamento da nossa sociedade. É aquilo que a gente vê na televisão, vê nos filmes, vê no teatro, lê, e assim por diante. É todo um sistema de pensamento que existe ao redor de nós. E nenhuma destas fontes é a melhor, nem os amigos e nem o sistema de pensamento do nosso mundo. O certo, os irmãos vão de concordar facilmente comigo, é a gente ir buscar na palavra de Deus. Por isso é oportuna esta expressão no primeiro versículo aqui do capítulo 5 de Provérbios: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Dois tipos de informações são importantes nessa época. Uma delas é a informação sobre você mesmo, e outra é a informação sobre o sexo. Informação sobre você mesmo, porque na época em que se dá o namoro, mais das vezes a gente não está muito consciente de quem a gente é. A gente está muito em dúvida sobre o valor pessoal, o valor que a gente tem. A imagem que a gente tem da gente mesmo, a autoimagem, está passando por processos muito grandes de mudança. Ora a gente tem uma autoimagem negativa, ora uma autoimagem positiva, mas não há ainda uma autoimagem consistente a respeito de nós mesmos. Então nós não nos conhecemos muito bem, e é exatamente nessa época em que temos que namorar. No Salmo capítulo 139, no versículo 14, nós lemos: eu te louvarei,
porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós fomos formados por Deus, feitos por Deus, criados por Deus. Deus fez você. E isto é algo importante para nós. Não há ninguém no mundo igual a você. Dizem os especialistas em impressão digital que não há duas pessoas no mundo que tenham a mesma impressão digital. O fato é que não há outra pessoa, e nunca houve nem haverá, igual a você. Você é você. E Deus fez você do jeito que você é. E Deus ama você do jeito que você é. Você é muito especial para Deus. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos filhos de um rei. E é muito importante que quando eu vou namorar eu pense isso. Eu sou o filho de um rei indo namorar uma filha do rei. É preciso termos esta imagem clara que fomos criados por Deus e somos tão importantes, tão especiais aos olhos de Deus, que tendo havido a queda e havido o pecado, e tendo sido necessário que alguém morresse pelos nossos pecados, Deus nos teve por tão importantes que Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Isto mostra a importância que eu e você temos. Talvez você seja mais alto ou mais baixo, mais gordo ou mais magro do que gostaria de ser, mas você é, do jeito que você é, extremamente especial e importante para Deus. E Deus não acabou a obra dele em você ainda. Ele continua trabalhando em você. Então, sobre você mesmo, é preciso que haja esta imagem, esta autoimagem, em que você se veja como Deus vê você. E Deus nos vê como alguém muito importante. Você e eu somos filhos de um rei. Em segundo lugar, informações sobre o sexo. O que nós cremos a respeito do sexo depende muito do que nós pensamos e cremos a respeito do amor. Não vamos nos demorar sobre amor, isto por si só seria uma série, mas há um tipo de amor em que a pessoa quer receber, quer obter. Então, há um dos dois que está namorando quer receber coisas do outro. A moça pode querer que o rapaz esteja sempre dando alguma coisa que atenda às suas necessidades. É um amor de obter, de receber. Isso vai ter a contrapartida. O rapaz vai querer ter algo em troca. Ele vai dar a você aquelas palavras, aqueles gestos, aquelas atitudes que vão você se sentir na posição de estar recebendo. Ele fará você se sentir bem, você estará recebendo o que você quer, mas ele quer algo em troca. Provavelmente será o sexo, que virá então como algo em troca daquilo que foi dado. Isto é, ele dá favores e ela dá o sexo. Se na sua experiência de namoro, o namoro levar vocês, ou você em particular, seja você, ela ou ele, a sentir que o seu amor por Jesus está diminuindo, ao invés de aumentando. Se você sentir que na sua experiência de namoro o seu fervor espiritual está diminuindo, ao invés de aumentando, é porque há algo gravemente errado e sério nesse namoro. Ele está sendo uma experiência negativa. Se os dois são crentes, o namoro deveria ser um processo, um momento na vida de vocês em que a dedicação ao Senhor Jesus Cristo e o fervor espiritual estivessem crescendo.
aumentando. Se isto não estiver acontecendo, é porque provavelmente o sexo ou outras coisas é que estejam ocupando o lugar desta devoção ao Senhor Jesus Cristo. Então, você está tendo um namoro problemático. Nós precisamos, para o casamento, ter compatibilidade física, compatibilidade emocional e compatibilidade espiritual. Mas o namoro é o período em que nós vamos começar pela parte da compatibilidade espiritual e não pela compatibilidade física. Começar pela compatibilidade física, evidentemente, seria por experiências de natureza sexual. É preciso haver compatibilidade física no casamento, mas não é por aí que se começa o namoro. O namoro precisa começar em termos de compatibilidade espiritual. Vocês conseguem ter comunhão em termos espirituais? À medida em que os dias vão passando, esta comunhão espiritual aumenta, se intensifica, fica maior, você sente que está crescendo espiritualmente. Os irmãos, eu estou pressupondo naturalmente que os dois jovens sejam crentes. E isso porque a palavra de Deus diz que não deve haver jugo desigual. Isto é, o jugo é aquela canga que se coloca em cima de 2 cavalos, de 2 burros, de 2 bois. Não pode ser um debaixo de uma canga crente e o outro debaixo da mesma canga não crente. Não deve haver jugo desigual. É preciso que comece primeiro por esta compatibilidade espiritual de 2 pessoas que são crentes. Mas isto não é garantia de que o casamento depois dará certo. É preciso que, sendo crentes, os dois sintam que há compatibilidade espiritual, que vocês dois conseguirão juntos crescer na vida espiritual. Não haverá problemas ou dificuldades, não haverá um tipo de relacionamento em que vocês não consigam se entrosar espiritualmente, muito pelo contrário, em que um vai ajudar o outro, está ajudando o outro. É por aí que se começa a sentir, não é pelo físico, não é pelo sexo, é pela compatibilidade espiritual. Depois vai se trabalhar o relacionamento entre as personalidades, o tipo de personalidade, os traços de personalidade, os tipos de personalidade, a compatibilidade emocional. Em segundo lugar, nós temos aí degradação lamentável. Capítulo 5 ainda de Provérbios, no versículo 3, os irmãos leem: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Lábios lisonjeiros, lábios que dizem palavras que atraem, como o mel atrai. É um caminho perigoso este. Pode ser ele, pode ser ela. Aqui geralmente é colocado no sentido de que seja a mulher quem faça. É Salomão quem está falando, ele é homem, e ele está falando da experiência dele, está aconselhando o filho dele. Ele disse: olha, cuidado com o que você vai ouvir a moça falar, porque ela vai falar coisas que vai levar você a seguir um caminho que pode destoar do caminho reto e do caminho sábio. Deus foi quem fez os homens com sexo. Ele fez Adão e Eva e ele deu a eles sexo. Na verdade, eu não sei como é que era Adão antes de existir Eva, acho que ele já tinha sexo. Não disse que houve alguma mudança em Adão depois, mas ele não achou companheira. Deus fez o sexo é bom, o sexo é certo, mas ao mesmo tempo em que Deus fez o sexo, ele também fez um círculo e disse: o sexo é certo dentro deste círculo. Ele colocou limites, ele colocou as fronteiras, ele colocou as barreiras, e ele explicou que tudo que fosse em termos de sexo
praticado fora deste círculo, fora destas fronteiras e destas barreiras, seria perversão, seria uma degradação lamentável. Fora deste círculo, que é o círculo do casamento, o sexo é sempre prostituição, é sempre imoralidade, é sempre perversão. Eu li a história de um cantor que estaria se apresentando, um rapaz muito bonito, e havia alguém no auditório, provavelmente num teatro, sentado ao lado de uma moça que ele nem conhecia, mas viu que esta moça estava embevecida com a maneira como aquele cantor estava se apresentando, e ele virou-se para ela e perguntou: você iria para a cama com esse rapaz por 1 milhão de cruzeiros? E aquela moça teria abaixado os olhos, parado um pouquinho e respondido: iria. Aí ele perguntou: e você iria por 10 cruzeiros? E ela teria respondido indignada: o que você pensa que eu sou? E ele teria dito: não, o que você é nós já descobrimos, eu estou apenas negociando o preço. Diz o nosso esboço: engano. Muitas vezes o namoro caminha no sentido de testar primeiro e às vezes unicamente a compatibilidade física. Estas palavras que Salomão coloca aqui na mulher estranha são palavras que atraem para o uso do sexo. A mulher estranha aqui em Provérbios é a prostituta, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. Ela consegue enganar. Naturalmente o rapaz também consegue, mas aqui ele está falando, o pai, como eu já disse, ao seu filho homem. Capítulo 6, versículo 24, diz aqui Salomão: para que te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha, da língua da prostituta, da má mulher. Há uma maneira da mulher falar que faz com que o homem, de certa maneira, perca as suas resistências morais. E é isto que Salomão está querendo advertir o filho. Há um tipo de conversa feminina, no caso em questão aqui, que leva o homem muitas vezes a abrir mão dos princípios que ele sempre teve como mais caros e mais preciosos na sua vida. Por exemplo, ela diz: você é tão meigo. Nenhum homem resiste a isso, ele faz depois o que a pessoa quiser. Ela diz: eu preciso tanto de você, eu não sei viver sem você. Você é a maior coisa que já aconteceu em toda a minha vida. Há certo tipo de linguajar que derruba as barreiras morais da outra pessoa. Também vice-versa é a mesma coisa. Estou apenas seguindo o pensamento de Salomão para o filho dele. O versículo 25 do capítulo 6 diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. É bom uma moça ser bonita, mas se você é bonita, você vai ter mais problemas do que as moças que não são bonitas, provavelmente. É possível que a sua atração física se coloque em primeiro lugar no relacionamento, e não por culpa sua, simplesmente porque você é bonita. Então, se você é muito bonita, você deve tomar muito cuidado com isso. Agora, não há nada de errado em se ser bonito, e também não há nada de certo ou de espiritual em não se cuidar da beleza, e eu estou falando de modo particular das moças. Às vezes uma esposa vem falar com a gente: olha, as coisas lá em casa não vão indo bem, meu marido e eu não estamos dando bem. Mas quando eu olho para ela, dá a ideia de uma cama que não, desarrumada ainda, que não foi arrumada, e dá vontade de dizer: olha, se fosse a minha esposa também não estaria indo bem
o casamento. Não. Então a formosura é um problema. Quer dizer, não cobices no teu coração a sua formosura. Não é como uma moça que eu conheci sempre dizia: beleza não põe mesa. Há muita moça muito bonita, e isso é um problema, porque o rapaz se enfeitiça às vezes só com a beleza e não vê que ela não arruma a cama, que ela não vai arrumar a casa, que ela não vai cozinhar e tantas outras coisas. Então Salomão está advertindo o seu filho: olha, cuidado. Mas não é certo, não é espiritual a pessoa não cuidar da beleza, muito pelo contrário. Acho que as moças devem ser tão bonitas quanto puderem, e devem se cuidar em termos da beleza da melhor maneira que puderem, pelo menos o que os homens gostamos. E depois diz aqui no versículo 25: nem te prendas com os seus olhos. Eu tenho a impressão que já havia aqueles negócios de colocar aqui nos supercílios, nos cílios e etc. E Salomão está dizendo: olha, não vai namorar e se casar só por causa desse jeito do olhar. Mas o olhar é talvez o flerte, né? É aquela maneira de dar uma piscadinha de olhos, um jeitinho que o garoto não aguenta, o garoto não resiste e vai em frente. E Salomão está advertindo o filho dele: olha, cuidado com isso. Isso pode levar você a um caminho perigoso. Veja no capítulo 5, versículo 4. Ele falou dos lábios, no versículo 3, né? Feito favos de mel. Depois no capítulo 6, versículo 24, ele falou dos lábios lisonjeiros. Depois ele falou da formosura. Depois ele falou dos olhos. E agora o que ele está dizendo é o seguinte, versículo 4 do capítulo 5: mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de 2 fios. Cuidado, porque atrás de tudo isso pode haver um engano. O fim vai ser muito amargo, o fim vai ser terrível. No capítulo 5, versículo 11, ele fala de um dos fins que podem acontecer terríveis. Ele diz no versículo 11: gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Provavelmente Salomão tem em mente aqui as doenças venéreas que já existiam naquele tempo. Eu li de certo homem que estava paralítico numa cadeira de rodas, e passou um jovem por ele e ele disse: você sabe matemática? Ele disse: um pouco. Por quê? Ele disse: anos atrás eu fui atrás de uma prostituta, foram 2 minutos de prazer, e como resultado 20 anos nesta cadeira. Eu pergunto para você: aqueles 2 minutos valeram estes 20 anos? Eu sei que hoje já existem muitos remédios, penicilina e outras coisas para as doenças venéreas, mas também tenho lido que há também resistências no corpo da pessoa contra esses antibióticos, e que há hoje doenças venéreas que antes eram curadas pela penicilina e outros remédios, mas que hoje não são mais curáveis por estes medicamentos. Para não falar na AIDS, porque os irmãos estão já por demais familiarizados com ela. Eu creio que esse versículo se aplicaria a AIDS. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Depois no versículo 12, o seguinte: digas: como aborreci a correção do meu pai, e desprezou o meu coração a repreensão. Então a pessoa agora já doente, talvez com AIDS, talvez com doenças venéreas, vai dizer: como eu fui tolo não tendo atendido
a correção, a orientação, como eu fui tolo quando o meu coração desprezou a repreensão. Naturalmente estamos defendendo que os jovens compareçam puros para o casamento. Toda a experiência anterior ao casamento vai levar mais cedo ou mais tarde a pessoa a dizer, com turbulência na sua alma e tristeza, como aborreci a correção e como errei, como o meu coração desprezou a repreensão, e isso foi terrível. Talvez você diga, bem, mas isto vai ser feito em particular, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Salomão sabia que você podia pensar assim, por isso ele colocou no versículo 14: quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Ele disse, olha, você pensa que ninguém fica sabendo, daqui a pouco o que você fez é revelado no meio da congregação e no meio do ajuntamento. E se não acontecer que todo mundo venha a saber, veja o versículo 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Hoje existem alguns edifícios, especialmente bancos, que têm aqueles aparelhos para filmar o que está acontecendo. Então, se há um assalto, a gente vê depois, há aquele olho, né, daquela máquina filmadora que registra o assalto e aquilo que aconteceu. Deus tem uma máquina assim, Ele é uma máquina assim, Ele tem um olho assim. Pode ser que você pense que ninguém está vendo o que você está cometendo, mas lembre-se, há um olho de Deus que está vendo, de dia e de noite, onde quer que você esteja. Não há jeito de você se esconder. A melhor maneira quando você for namorar é você levar uma Bíblia, e os dois devem se assentar e colocar uma Bíblia entre os dois. Talvez assim de pé ou deitado. Para minha ilustração, acho que de pé é melhor, porque assim, para ele chegar até você, moça, ele vai ter que passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Vai demorar um pouquinho para ele poder chegar. Talvez até lá ele já tenha se convertido, porque leva a uma degradação. Em terceiro e último lugar, uma consumação ou realização terrível. Versículo 8 do capítulo 5 diz: afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Ele está falando aqui para o filho a respeito da mulher estranha, da prostituta. Se você vê que ela é fácil, se você vê que ela está abrindo as possibilidades para um relacionamento perigoso, não brinque com fogo. E o inverso é o verdadeiro também, não é? Se a moça vir que o rapaz não tem controle, se a moça vir que o rapaz está caminhando na direção de um relacionamento perigoso, o conselho é este: afasta o teu caminho dele e não te aproximes nem da porta, diz aqui, da sua casa. A prescrição bíblica é: foge da imoralidade, porque às vezes a gente pode fazer do namoro como que brincar de acender fósforo num palheiro. A estimulação vai crescendo e ela precisa de uma satisfação, e a satisfação vai ser a sua corrupção. E hoje é tanta coisa nos estimulando, nos excitando: cinema, televisão, música, nossos companheiros. Tudo isto leva a nós, jovens crentes, a sermos tentados violentamente a comprometer a nossa pureza e o nosso testemunho. Mas no capítulo 5, versículo 15, aqui diz: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Isto é, Deus tem aquela que será a sua companheira, Deus tem aquele que será o seu companheiro. Espere por ele para beber a água dessa cisterna, para beber a água deste poço.
não beba a água de outras cisternas, não beba a água de outras fontes. Espere por aquela ou por aquele que Deus tem escolhido para você. Pense assim: eu preciso me conservar leal àquele ou àquela que Deus escolheu para mim. Eu ainda não sei quem é, mas eu espero que no dia em que eu encontrar esta pessoa, eu diga a esta pessoa: eu me conservei puro para você durante todo esse tempo. Eu não sabia quem seria a pessoa, eu não conhecia você, mas eu quero que você saiba, ele ou ela, que eu me preservei e me guardei para encontrar você. E o versículo 19 diz: como serva amorosa e gazela graciosa, sacia entre os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. É o que Salomão está dizendo ao seu filho: você vai encontrar no casamento com aquela pessoa que Deus tem para você, a fonte de satisfação para as suas necessidades e os seus impulsos sexuais. E se você tiver se mantido puro para esse dia, então a sua companheira ou o seu companheiro irão satisfazer você. Na verdade, eu não tenho experiência para falar por experiência própria, mas a minha experiência de conversa com os outros é que, se você tiver tido outras experiências antes, as imagens e as lembranças destas experiências irão atrapalhar o seu relacionamento com a sua companheira ou com o seu companheiro. Não há melhor maneira de se ter um casamento sexualmente feliz e que satisfaça do que a gente ir para o casamento sem levar imagens e lembranças outras. Porque então se ficará sempre comparando uma com as outras, e estas outras estarão sempre se interpondo entre você e a sua companheira ou vice-versa. O ideal é quando os dois chegam limpos, puros, santos, e acredito que seja quando o casamento terá então, em todos os seus sentidos, a oportunidade da expressão mais profunda, mais cara, mais alegre, e aí os problemas serão menores. Isto é, muitos problemas começam no namoro, porque no namoro se estraga a possibilidade de um relacionamento no casamento que satisfaça. Estraga-se por antemão, e aí difícil depois, muitas vezes, se lidar com o problema depois do casamento. O melhor é você se guardar, você, ele, você, ela, puro para aquele dia quando a bênção de Deus for impetrada sobre você. Talvez você diga: pastor, então vai ser difícil eu me casar. Olha, é até melhor você não se casar. O próximo sermão é vida de solteiro, do que você ter que aguentar ver na sua frente durante 40 anos uma pessoa com quem não há compatibilidade, porque você impediu e estragou a possibilidade de que houvesse compatibilidade com as experiências que teve antes. Já estragou antes, e depois não há jeito às vezes de se conseguir acertar. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelos princípios que há na tua palavra, que eles possam nos orientar e nortear a cada momento, e que sejamos crentes puros, crentes limpos, que vivamos uma vida agradável e santa diante de Ti. Abençoa os jovens desta igreja para que vivam uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa, e assim formem os seus lares. Por Cristo Jesus oramos. Amém.